Eu estava parada na porta daquela casa em ruínas, segurando apenas uma sacola plástica rasgada com minhas roupas, quando ouvi o carro da minha filha se afastando pela estrada de terra. O barulho do motor sumindo na distância tinha algo de definitivo, como uma porta se fechando para sempre. Olhei para aquelas paredes rachadas, para o teto que mais parecia peneira, e senti algo no peito que não era só medo. Era uma inquietação que ainda não conseguia nomear, mas que me fez dar um passo à frente em vez de me sentar no chão e chorar. O vento frio de maio soprou através dos buracos nas paredes, e foi então que percebi. Tinha algo muito errado com aquele lugar. Muito errado mesmo. Mas antes de te contar o que descobri naquela propriedade abandonada, algo que mudaria tudo, preciso voltar um pouco no tempo, porque essa história não começou naquele dia gelado em São João del Rei. Ela começou 6 meses antes, no dia em que enterrei meu Roberto. Se você já passou pela dor de perder alguém que amou a vida inteira, ou se já se sentiu descartada pela própria família, essa história é para você. Deixe seu like agora e compartilhe, porque o que aconteceu comigo precisa ser ouvido. O dia havia começado como qualquer outro naquela semana terrível, mas nada mais seria normal depois daquele novembro de 2023. Eu me chamo Mercedes Silva, tenho 74 anos e durante 45 anos fui a mulher mais feliz do mundo ao lado do meu Roberto. Morávamos numa casinha simples em Barbacena, interior de Minas Gerais, onde ele trabalhou a vida toda como mecânico e eu como costureira e operária têxtil. Minhas mãos, olha, são calejadas de tanto trabalho. Cada calo conta uma história. De uniforme escolar costurado, de lençol bordado, de turno duplo na fábrica para dar uma vida melhor para nossa filha única, Carolina. Carolina, minha princesa, meu orgulho. Pelo menos era o que eu pensava. No velório do Roberto, ela chegou de São Paulo toda elegante, com aquele terno preto de grife que devia custar mais que meu salário de 3 meses quando eu ainda trabalhava. O cabelo dela estava impecável, as unhas feitas, e ela chorava, mas eram lágrimas contidas, delicadas, como se até o luto dela fosse sofisticado. "Mamãe", ela disse, segurando minhas mãos com aquele jeito cuidadoso demais, como se eu fosse de porcelana. "Você não pode ficar sozinha aqui. Essa cidade é perigosa para uma senhora da sua idade." Eu olhei ao redor da nossa pequena Barbacena. Perigosa? A mesma cidade onde todos me conheciam pelo nome? Onde Dona Conceição, minha amiga de 40 anos, morava a 2 casas de distância. Onde seu Antônio da padaria sempre guardava um pão de queijo quentinho para mim. "Carolina, minha filha, eu nasci aqui, conheço cada..." "Mamãe, por favor." Ela apertou minhas mãos com mais força. "Eu ficaria desesperada sabendo que a senhora está aqui sozinha. Venha morar comigo em São Paulo. Tenho um apartamento enorme em Pinheiros. A senhora vai ter todo o conforto. Vai poder ficar perto dos netos, Lucas e Gabriela. Meus netinhos que eu só via nas festas de fim de ano." O coração apertou. "E a casa?" perguntei, olhando para as paredes que Roberto pintou com tanto carinho 3 anos antes. "A gente vende, mamãe. Com esse dinheiro a senhora fica tranquila, guardadinho na poupança. Eu cuido de tudo para a senhora, pode deixar." Na época, parecia carinho. Parecia que minha filha estava sendo prestativa, cuidadosa, atenciosa com a mãe viúva e desamparada. Eu não sabia que estava sendo embalada para presente. Um presente que logo seria jogado no lixo. Levou 3 semanas para vender a casa. Carolina trouxe um corretor de São Paulo. Mais eficiente, ela disse, que vendeu rápido demais e por um preço que, agora percebo, era muito abaixo do valor real. Mas eu não entendia dessas coisas. Sempre fui do tipo que confiava, sabe? Que acreditava que família era sagrado, que ingênua. A mudança para São Paulo aconteceu numa manhã de dezembro. Carolina mandou um caminhão buscar apenas o essencial, que no final foram 2 malas de roupa e a foto de casamento minha com Roberto. Todo o resto, os móveis que compramos com tanto sacrifício, as lembranças de uma vida inteira, ficaram para trás ou foram doados, segundo ela. Quando cheguei ao apartamento em Pinheiros, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio artificial, sufocante,
tão diferente do barulho gostoso de Barbacena, os pássaros de manhã, os cachorros dos vizinhos, o sino da igreja. Este será seu quarto, mamãe, Carolina disse, abrindo a porta de um cômodo pequeno nos fundos do apartamento. Era menor que o depósito da nossa casa em Barbacena. Tinha uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para a parede do prédio vizinho. Simples, mas funcional. Funcional. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. E os meninos? Perguntei. Cadê Lucas e Gabriela? Ah, eles estão no clube com o pai. Estudos, natação, essas coisas. Crianças hoje em dia têm a agenda cheia, né, mamãe? Naquela primeira semana, mal vi meus netos. Lucas, de 12 anos, e Gabriela, de 9, apareciam apenas no jantar, sempre apressados, sempre com alguma atividade no tablet. Quando eu tentava conversar, Carolina interrompia. Deixa as crianças em paz, mãe. Elas têm deveres. Deveres. Como se conversar com a avó fosse perda de tempo. O genro, Marcelo, era pior. Tratava-me com aquela educação gelada, formal, como se eu fosse uma empregada que ele tolerava por obrigação. Nunca olhava nos meus olhos. Sempre falava de mim na terceira pessoa, mesmo quando eu estava na sala. Ela já jantou? Ele perguntava para Carolina, como se eu fosse surda ou invisível. Mas o pior eram os comentários que eu ouvia quando pensavam que eu não estava prestando atenção. Uma noite, 2 semanas depois da mudança, eu tinha ido ao banheiro e estava voltando quando ouvi vozes na sala. Parei no corredor sem querer e escutei. Quanto tempo ela vai ficar aqui? Era a voz do Marcelo. Não sei, amor. Mas olha o lado bom. Conseguimos vender aquela casa velha dela e o dinheiro já está na conta conjunta. Meu coração gelou. Conjunta? Carolina, você disse que ia guardar o dinheiro para ela. E estou guardando, numa conta conjunta. Tecnicamente é dela, mas eu tenho acesso total para administrar. Foi ela mesma quem assinou a procuração. Você é terrível, Marcelo riu. E brilhante. Aprendi com os melhores, mas a presença física dela aqui está me irritando. Ontem ela tentou cozinhar feijão. Feijão, Marcelo. O apartamento inteiro ficou com cheiro de comida de pobre. Comida de pobre. As palavras da minha filha atravessaram meu peito como uma faca afiada. E o que você vai fazer? Ainda não sei, mas uma coisa é certa. Eu não passei anos construindo minha imagem, minha empresa, minha vida, para ter uma velha costureira me envergonhando na frente das minhas amigas. Velha costureira. Fiquei imóvel naquele corredor, segurando a parede para não cair. Aquela era minha filha? A menina que eu embalei, amamentei, acordei de madrugada quando tinha febre? A jovem que eu apoiei quando quis fazer faculdade, mesmo que isso significasse eu fazer turnos duplos na fábrica? Voltei para o quartinho nos fundos e sentei na cama. Não chorei. Estava em choque demais para chorar. Foi naquela noite que comecei a prestar atenção de verdade. E quanto mais eu observava, mais eu via. Carolina escondia minha correspondência. Quando Dona Conceição ligava de Barbacena, ela desligava o telefone dizendo que eu estava dormindo. Os netos eram ativamente afastados de mim. Quando eu entrava na sala, Carolina arranjava uma desculpa para levá-los embora. Vamos, crianças, a vovó está cansada. Mas eu não estava cansada. Eu estava sendo apagada. O Natal chegou e foi a coisa mais triste da minha vida. Carolina fez uma ceia moderna. Peru seco, salada sem gosto, tudo muito clean e instagramável. Nada da comida que eu sempre fiz, do arroz temperado, da farofa crocante, do pernil suculento que era tradição na nossa família. É muita gordura, mãe. A gente aqui cuida da saúde. Ganhei de presente uma caixa de bombons baratos do supermercado. Carolina mal olhou quando eu agradeci. Ela estava ocupada fotografando os presentes caros que tinha dado para os filhos. Em janeiro, as coisas pioraram. Carolina começou a trazer documentos para eu assinar. É só uma formalidade, mãe, para renovar seus documentos. Mas minha identidade ainda está válida. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não entende dessas coisas. Confia em mim. E eu assinei. Deus me perdoe. Eu assinei tudo que ela colocou na minha frente. Procurações, autorizações, transferências. Eu não sabia ler aquelas letras miúdas e meus óculos estavam quebrados.
Carolina tinha prometido levar-me ao oftalmologista, mas sempre esquecia. Foi em fevereiro que percebi que não conseguia mais acessar minha conta bancária. O cartão não funcionava. Quando liguei para o banco, disseram que a conta tinha sido encerrada e o saldo transferido. Transferido para onde? Não posso dar essa informação, senhora. Confrontei Carolina naquela noite. Filha, meu cartão não está funcionando. Ela nem levantou os olhos do celular. É porque fechei aquela conta antiga, mãe. Tinha tarifas absurdas. Passei tudo para uma aplicação melhor. A senhora não precisa se preocupar com dinheiro. Eu cuido de tudo. Mas eu preciso de um dinheiro para... Para quê, mãe? Agora ela me olhou e havia algo frio naqueles olhos. A senhora mora aqui de graça, come de graça, não paga nada. Para que precisa de dinheiro? Eu só queria comprar um presente para a Dona Conceição. É aniversário dela. Dona Conceição? Carolina soltou uma risada curta e amarga. Aquela velha fofoqueira? Mãe, a senhora está em São Paulo agora. Precisa esquecer aquela vida de cidade pequena. É constrangedor. Constrangedor. Eu era constrangedor para minha própria filha. Naquela noite, deitada naquele quartinho sufocante, olhei para a foto do Roberto que tinha na mesinha de cabeceira. O que eu faço, meu velho? Sussurrei para sua fotografia. O que eu faço? E foi como se eu pudesse ouvir a voz dele na minha cabeça, com aquele jeitinho brincalhão que ele tinha. Você é mais forte do que pensa, Mercedinha. Sempre foi. Mas eu não me sentia forte. Me sentia velha, inútil, descartável. E o pior ainda estava por vir. Era uma quinta-feira de manhã, 15 de março. Eu sei a data exata porque era o aniversário de falecimento do Roberto, 6 meses desde que ele se foi. Acordei cedo, como sempre, e fui até a cozinha para fazer um café. Era um ritual que mantinha, uma pequena teimosia minha de não deixar que roubassem completamente minha dignidade. Carolina estava na sala, ao telefone, falando alto como sempre fazia. Ela não me viu quando parei na porta. Não, querida, pode vir jantar tranquila hoje à noite. Sim, pode trazer as crianças. Não, não tem problema nenhum. Hã? Minha mãe? Ah, ela não está mais aqui. Meu coração disparou. Coloquei ela num asilo. Sim, um lugar ótimo, caríssimo, com toda a assistência. Coitada, estava ficando meio confusa, esquecida. Você sabe como é, né? Melhor prevenir. Eu não estava confusa. Eu não estava esquecida. E eu definitivamente não estava em nenhum asilo. Mas Carolina estava dizendo isso para as amigas. Estava apagando minha existência socialmente, criando uma narrativa onde eu já não fazia mais parte da vida dela. Voltei para o quarto sem fazer café. Sentei na cama e tentei respirar, mas o ar parecia não entrar direito nos pulmões. Foi então que ouvi a porta do meu quarto se abrir. Carolina entrou sem bater, com aquela cara de quem tinha tomado uma decisão. Mãe, preciso conversar com a senhora. Eu ouvi sua conversa agora há pouco, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você disse para sua amiga que me colocou num asilo. Carolina nem piscou, nem fingiu surpresa ou vergonha. E vou colocar, ou melhor, já encontrei um lugar perfeito para a senhora. Do que você está falando? Mãe, vamos ser realistas. A senhora não está bem aqui. Fica chorando escondida, não se adapta, fica me constrangendo na frente das minhas amigas com essa teimosia de fazer comida de roça. Comida de roça? Carolina, essa comida te criou, te alimentou a vida inteira. E eu sou grata, mãe. Mas essa fase acabou. Eu cresci, evoluí, construí uma vida, e não posso ter uma idosa me atrapalhando, entende? Atrapalhando? Minha voz tremeu. Eu sou sua mãe, e eu sou sua filha, e estou fazendo o melhor para a senhora. Encontrei uma propriedade maravilhosa no interior de Minas, pertinho de onde a senhora morava. Silenciosa, tranquila, perfeita para... Um asilo? Não exatamente. Carolina desviou o olhar. É uma casa, simples, mas adequada. A senhora vai gostar. Vai poder ter sua horta, suas galinhas, essas coisas que gosta. Algo no tom dela me deixou alarmada. Que casa é essa? Quando você comprou uma casa? Eu não comprei. É uma propriedade que estava sendo vendida por dívidas. Peguei quase de graça. Olha, mãe, já está decidido. Amanhã de manhã eu levo a senhora. E se eu não quiser ir?
Carolina finalmente me olhou nos olhos, e o que vi ali me congelou. Não era raiva, era indiferença, pura e absoluta indiferença. Então a senhora vai mesmo para um asilo, e não dos bons, dos que o governo paga. Aqueles que a senhora vê na televisão, sabe? Cheios, sujos, largados, a escolha é sua. Eu não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta, junto com um choro que eu me recusei a deixar sair na frente dela. Arrume suas coisas. Só o essencial, uma mala. Carolina já estava saindo do quarto. Ah, e mãe, os documentos que a senhora assinou incluíam uma procuração irrevogável e uma transferência total de bens. Tecnicamente, a senhora não tem mais nada. Então, é melhor ser grata pelo que eu estou oferecendo. A porta fechou e eu fiquei ali, sentada naquela cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha filha tinha roubado tudo de mim, e agora ia me jogar fora. Aquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em como tinha chegado ali. Quanto trabalhei, quanto me sacrifiquei, quanto amei aquela menina que agora me tratava como lixo. De manhã, Carolina estava na porta com as chaves do carro. Vamos logo, tenho reunião às 11. A viagem foi de 3 horas. Carolina não falou nada comigo, só ficou ao telefone resolvendo assuntos da empresa. Eu olhava pela janela vendo a paisagem mudar de urbana para rural e sentia um aperto crescente no peito. Quando entramos em São João del Rei, achei que fosse para a cidade. Mas Carolina pegou uma estrada de terra que ia ficando cada vez mais estreita, mais abandonada. Onde estamos indo? Ela não respondeu. Depois de mais 30 minutos em estrada esburacada, o carro parou em frente a ruínas. Não tem outra palavra. Era uma casa, ou tinha sido uma, muito tempo atrás. Mas agora era só paredes rachadas, teto parcialmente caído, janelas quebradas. Mato crescia por todos os lados e o lugar inteiro tinha um cheiro de abandono e mofo. Pronto, chegamos. Olhei para Carolina, esperando que fosse uma piada de mau gosto. Mas ela já estava abrindo o porta-malas, pegando minha única mala. Você não pode estar falando sério. Eu falei, mãe, uma casa simples. A senhora não queria uma casa no interior? Pois aqui está. É toda sua. Carolina, isso nem tem teto, não tem porta. É perigoso. A senhora passou a vida inteira dizendo que nasceu e foi criada no interior, que é forte, que trabalhadora braçal aguenta qualquer coisa. Então aguenta. Ela jogou a mala no chão, levantando poeira. Tem um poço ali atrás, se não secou. E a cidade fica a uns 15 quilômetros. A senhora consegue andar, é saudável. Você vai me deixar aqui? Assim? Para morrer? Carolina pegou a bolsa no carro e fechou a porta. A senhora não vai morrer. Vai se virar, como sempre diz que fez a vida inteira. E olha o lado bom, não vai mais me envergonhar. Ela entrou no carro. Carolina! Corri até a janela do motorista. Por favor, filha, não faz isso. Pensa nos seus filhos, no que o Roberto diria. Pela primeira vez naquele dia, vi algo além da indiferença no rosto dela. Vi raiva. Meu pai morreu, mãe. Não existe mais o que o Roberto diria. E meus filhos nem vão lembrar da senhora daqui a uns anos. Já inventei que a senhora está num lugar tranquilo, curtindo as aposentadoria. É melhor assim. Carolina. Ah, e uma última coisa. Não tenta entrar em contato comigo. Mudei meu número. Bloqueei o número do celular velho que a senhora tem. Se aparecer em São Paulo, eu chamo a polícia e digo que é uma senhora senil que fugiu do asilo. Entendeu? O carro arrancou, jogando terra na minha cara. Fiquei ali parada, vendo minha filha ir embora. O barulho do motor foi sumindo, sumindo, até que só restou o silêncio. Um silêncio profundo, assustador. Olhei ao redor. Estava sozinha, numa propriedade abandonada, sem dinheiro, sem documentos. Carolina tinha levado tudo, sem comunicação efetiva com o mundo. Aos 74 anos, fui descartada como lixo. Foi então que me sentei naquele chão sujo, abracei meus joelhos e finalmente permiti que o choro viesse. Chorei por horas. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela filha que perdi, pelo marido que não estava mais ali, pela vida que tinha acabado. Quando anoiteceu e o frio começou a apertar, entrei naquelas ruínas. Não tinha onde deitar direito.
Usei minha mala como travesseiro e me cobri com 2 blusas que tinha trazido. O vento passava pelos buracos nas paredes fazendo um som assustador. Bichos faziam ruídos no mato ao redor. Eu tinha medo de cobra, de bicho, de tudo. Mas o que mais doía não era o frio ou o medo. Era saber que minha própria filha tinha feito aquilo comigo. Talvez você conheça alguém que foi abandonada pela família. Ou talvez você mesma já tenha se sentido invisível e descartada. O que aconteceu depois me surpreendeu. E vai surpreender você também. Continue acompanhando e não esquece de se inscrever. Os primeiros 3 dias foram os mais difíceis da minha vida. Mais difíceis até que quando Roberto morreu, porque pelo menos ali eu tinha um lar, tinha dignidade. Aqui eu não tinha nada. Mas no 3º dia, aconteceu algo. Eu estava sentada num canto da casa que ainda tinha um pedaço de teto, tentando me proteger da garoa fina que tinha começado a cair, quando ouvi a voz do Roberto na minha cabeça, tão clara que olhei ao redor pensando que era real. Você vai ficar aí sentada esperando a morte, Mercedinha. Essa não é a mulher que eu conheci. E ele estava certo. Eu passei 45 anos acordando às 5 da manhã para trabalhar. Criei uma filha, ajudei a construir uma casa, costurei milhares de peças, trabalhei em fábrica, aguentei patrão ruim, conta apertada, dificuldade de todo tipo. E tinha sobrevivido. Então levantei, saquei a poeira da roupa e falei em voz alta para aquelas paredes rachadas. Tá bom, Roberto, você quer ver sua Mercedinha lutando? Então vou lutar. O primeiro passo foi fazer um reconhecimento da propriedade. Caminhei ao redor da casa, que era maior do que parecia à primeira vista, e encontrei algumas coisas úteis. Um fogão a lenha velho, mas inteiro num canto coberto, algumas telhas empilhadas que poderiam servir para consertar o teto e, graças a Deus, o poço que Carolina tinha mencionado. Dei graças quando joguei o balde lá dentro e ele voltou com água limpa e fresca. Tinha água. Tinha abrigo parcial. Tinha minhas mãos. Já era mais do que muita gente tinha. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava com o sol e começava a limpar. Varria décadas de sujeira, tirava mato que crescia dentro da casa, organizava o pouco que tinha, catava lenha no mato ao redor para o fogão. No 5º dia, comi minha última bolacha. Estava oficialmente sem comida. Foi quando vi fumaça ao longe e decidi investigar. Caminhei por quase 1 hora até chegar a um sítio pequeno. Tinha uma cerca de madeira, galinhas ciscando e uma senhora idosa regando uma horta. Hesitei. Meu orgulho queria que eu voltasse, mas minha barriga roncava alto demais para orgulho. Bom dia, eu disse, me aproximando da cerca. A senhora levantou a cabeça e me examinou de cima a baixo. Eu devia estar um horror. Roupa suja, cabelo desarrumado, cheiro de suor e terra. Bom dia, posso ajudar? Eu sou Mercedes. Estou morando na propriedade ali do outro lado da colina. A casa velha. Aquelas ruínas? Ela deixou o regador de lado e veio até a cerca, curiosa. Pensei que aquilo estava abandonado faz anos. Estava, mas agora eu estou lá. Sozinha? O tom dela mudou, ficou preocupado. Uma senhora da sua idade? Não por escolha. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Minha filha me trouxe e me deixou lá. O rosto da senhora se endureceu. Entendo. Já vi essa história antes. Filhos ingratos que esquecem de onde vieram. Ela abriu o portão da cerca. Entra aqui. Você deve estar faminta. E foi assim que conheci Dona Teresa. Ela me levou para dentro de casa, um lugar simples, mas arrumado, e me serviu um prato de arroz com feijão e ovo frito, que foi a coisa mais deliciosa que já comi na vida. Come devagar, senão passa mal. Enquanto eu comia, contei minha história. Tudo. A morte do Roberto, a mudança para São Paulo, a manipulação da Carolina, o roubo dos meus bens, o abandono. Dona Teresa ouvia em silêncio, balançando a cabeça. Essa Carolina sua vai ter o que merece, ela disse quando terminei. A vida cobra, Mercedes. Sempre cobra. Não sei se vou viver para ver isso. Vai sim, porque você vai ficar aqui pertinho e eu vou te ajudar. Ela se levantou e foi até um armário, voltando com uma sacola. Colocou dentro arroz, feijão,
óleo, sal, algumas batatas e cenouras. Isso aqui é para você começar. Amanhã meu marido, seu Zé, vai até sua propriedade ver o que precisa consertar primeiro. Dona Teresa, eu não posso aceitar. Não tenho como pagar. Quem falou em pagar? Vizinho ajuda vizinho. É assim que funciona no interior? Ou você esqueceu? Ela sorriu. E foi um sorriso que me lembrou de Barbacena, da Dona Conceição, de um tempo onde as pessoas se importavam umas com as outras. Voltei para minha casa em ruínas naquele dia com comida. Mas mais importante, com esperança. Seu Zé chegou no dia seguinte, trazendo ferramentas e madeira. Era um homem de uns 70 anos, forte para a idade, de poucas palavras, mas muito trabalho. Em 3 dias, ele tinha consertado o teto da parte principal da casa e instalado uma porta improvisada. Não era perfeito, mas era seguro. Essa terra aqui é boa, ele disse, pegando um punhado de solo. Você devia plantar. Plantar? Mas você veio de Barbacena, aposto que sabe plantar horta. E eu sabia. Roberto e eu sempre tivemos uma horta em casa. Seu Zé voltou no dia seguinte com mudas de tomate, alface, couve. Dona Teresa trouxe sementes de feijão e milho. A terra é sua? Perguntou seu Zé enquanto cavávamos. Eu... acho que não. Minha filha disse que comprou, mas não sei. Ela levou todos os documentos. Ele fez um ruído de desaprovação. Tem que regularizar isso. Conhece o Dr. Sérgio na cidade? Advogado bom, honesto. Vai na casa dele e conta sua história. Pode ser que você tenha direito a essa terra por uso capião. Uso capião? Quando você mora e trabalha numa terra abandonada por tempo suficiente, pode reivindicar a propriedade. 5 anos se for terra rural e você der uma função social para ela. No seu caso, com essa horta, você já está começando. A semente de uma ideia, um futuro, começou a brotar na minha cabeça. 2 semanas depois, a horta já estava crescendo. Eu acordava todo dia antes do sol nascer e trabalhava a terra. Minhas mãos, que já eram calejadas de costura, agora tinham calos novos, de enxada e plantio. E eu me sentia viva. Mais viva do que tinha me sentido em meses, talvez em anos. Uma manhã estava cavando um novo canteiro quando a enxada bateu em algo duro. Pensei que fosse pedra, mas quando limpei a terra, vi que era cano. Um cano velho, enferrujado. Continuei cavando ao redor, curiosa, e descobri que o cano ia na direção dos fundos da propriedade, onde tinha um barranco coberto de vegetação. Segui o caminho do cano, abrindo caminho pela mata fechada com um facão que seu Zé tinha me emprestado. A vegetação era densa, mas algo dentro de mim dizia para continuar. Foi quando ouvi um som de água corrente. Acelerei o passo, empurrando galhos e cipós, até que emergi numa pequena clareira no barranco. E o que vi me deixou sem fôlego. Uma nascente. Água cristalina brotando de uma fenda nas rochas, formando um pequeno rio que descia pela encosta. A água era tão limpa que podia ver o fundo de pedrinhas brancas. Pegue água nas mãos e provei. Era gelada, pura, deliciosa. Melhor até que a água do poço. Sentei numa pedra, olhando aquela maravilha da natureza escondida no meio do mato, e senti algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Obrigada, Roberto, sussurrei, olhando para o céu. Você me trouxe aqui, não foi? De alguma forma você sabia. Porque aquela propriedade que Carolina tinha escolhido para ser minha prisão, meu túmulo, tinha um tesouro escondido. E eu ainda não sabia o quanto aquele tesouro valia. Contei sobre a nascente para Dona Teresa e seu Zé. Os olhos dela se arregalaram. Água de nascente? Nessa propriedade? Mercedes, você tem ideia do valor disso? É. Água boa? Água boa? Minha filha, água de nascente natural é ouro hoje em dia. Tem empresas que pagam fortunas para engarrafar e vender. Mas eu não sou dona dessa terra. Ainda não. Por isso você precisa ir na cidade amanhã mesmo falar com o Dr. Sérgio e precisa levar uma amostra dessa água para analisar. Na manhã seguinte, seu Zé me deu carona até São João del Rei no seu caminhão velho. Levava uma garrafa com água da nascente e o endereço do advogado. Dr. Sérgio Almeida tinha um escritório pequeno, mas arrumado na rua principal.
Era um homem de uns 50 anos, calmo, de óculos redondos, que me recebeu com gentileza. Contei toda a história. Ele ouvia em silêncio, fazendo anotações. Dona Mercedes, ele disse quando terminei, o que sua filha fez é crime. Apropriação indébita, estelionato, abandono de incapaz. Eu não quero processar minha filha, interrompi. Só quero recuperar minha vida e saber se posso ficar naquela terra. Ele pensou por um momento. A propriedade está registrada em nome de quem? Não sei. Carolina disse que comprou, mas não me deu documentos. Vou pesquisar. Se estiver abandonada ou se a compra foi irregular, podemos entrar com pedido de uso capião. Vai levar tempo, cerca de 5 anos até a conclusão do processo. Mas se você morar lá, trabalhar a terra, dar função social, tem grandes chances. E a água? A nascente? Ele se inclinou para a frente, interessado. Conte-me mais sobre isso. Expliquei sobre a descoberta. Ele pegou a garrafa que eu tinha trazido e examinou contra a luz. Isso precisa ser analisado. Conheço um laboratório em Belo Horizonte. Se essa água for o que estou pensando que é... Ele sorriu. Dona Mercedes, a senhora pode ter encontrado sua salvação. 2 semanas depois, Dr. Sérgio me ligou no celular velho que eu ainda tinha. Que milagre ainda tinha, um pouco de crédito. A voz dele estava animada. Dona Mercedes, preciso que a senhora venha ao meu escritório, urgente. Fiz a caminhada até a cidade no dia seguinte, o coração disparado de ansiedade e esperança. Doutor. Sérgio me esperava com uma pasta cheia de papéis e um sorriso enorme. A água foi analisada. Dona Mercedes, a senhora está sentada numa mina de ouro. Literalmente. Ele abriu os papéis na mesa. Veja, pH perfeito, mineralização ideal, 0 contaminantes. É água mineral natural de qualidade excepcional, comparável às melhores marcas do Brasil. Tem potencial comercial imenso. Minha cabeça girava tentando processar. Quanto vale? Depende. Mas uma fonte assim, bem explorada? Estamos falando de milhões, Dona Mercedes. Milhões por ano em arrendamento para empresas de água mineral. Milhões. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu, que tinha sido largada para morrer numa casa em ruínas, tinha descoberto uma fortuna escondida sob meus pés. Mas tem um problema. Dr. Sérgio continuou. A senhora não é dona da terra. Ainda. Então precisamos agir rápido. Como? Primeiro, entro hoje mesmo com o pedido de uso capião. Segundo, faço o registro dessa nascente em nome da senhora como descobridora e ocupante de boa-fé. Terceiro, começo a negociar com empresas interessadas na água, mas deixando claro que qualquer contrato só será válido quando a posse for regularizada. Quanto isso vai custar? Ele hesitou. Uns R$ 80.000, entre advogados, registros, análises, todo o processo legal. Meu coração afundou. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu sei. Por isso vou fazer o seguinte. Trabalho agora pro bono, de graça. Quando a água começar a render, a senhora me paga. Com juros justos, nada abusivo. É um investimento. Acredito na senhora. Lágrimas vieram aos meus olhos. Por que está fazendo isso por mim? Porque eu também fui criado por uma mãe que trabalhou a vida inteira e foi esquecida pelos filhos quando ficou velha. Ela morreu sozinha num asilo público. Não pude fazer nada por ela. Ele limpou a garganta, emocionado. Mas posso fazer por senhora. Apertei a mão dele, sem conseguir falar. Ali, naquele escritório pequeno em São João del Rei, começou minha vingança. Não uma vingança de ódio, mas uma vingança de justiça. A vida tem dessas viradas, não tem? Às vezes, o lugar que parece o fim é só o começo de algo maior. Quer ver como essa história termina? Deixe seu like e ative o sininho. Você não vai querer perder o final. Enquanto o doutor Sérgio tocava os processos legais, minha vida na propriedade foi se transformando. Dona Teresa e seu Zé se tornaram mais que vizinhos. Eram família. Eles me ajudavam com trabalhos mais pesados, me traziam companhia e comida quando precisava, me ensinavam sobre a terra e os costumes locais. Você está diferente, Dona Teresa disse uma tarde, enquanto colhíamos tomates maduros da horta. Mais forte, mais viva? Isso, viva. E eu estava. Cada dia trabalhando aquela terra, cada planta que crescia,
Cada tijolo que eu limpava e consertava na casa era uma prova de que eu valia alguma coisa. Que eu não era lixo, que eu não era um estorvo, mas as noites eram difíceis. Quando deitava no colchão que Dona Teresa tinha me dado, os pensamentos vinham. Pensamentos sobre Carolina, sobre Lucas e Gabriela, sobre tudo o que tinha perdido. Será que meus netos sentiam minha falta? Será que perguntavam por mim? Ou Carolina tinha apagado completamente minha existência da vida deles? Em junho, 4 meses depois de ser abandonada, recebi uma ligação no celular velho. Era um número desconhecido de São Paulo. Meu coração disparou. Seria Carolina? Alô? Vó? Vó, é você? Era a voz de Lucas, meu neto, e ele estava chorando. Vó, onde você está? A mãe disse que você estava num asilo, mas quando pedi para visitar, ela disse que você não queria ver a gente, mas eu sei que não é verdade. Lucas, meu amor, calma, respira. Vó, a voz dele era puro desespero. Por favor, diz onde você está. Eu e a Gabi, a gente sente tanta falta. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Como você conseguiu meu número? Achei no celular velho da mãe, o que ela jogou fora. Vó, por que você foi embora? A gente fez alguma coisa errada? Meu coração se partiu. Não, meu amor. Vocês não fizeram nada errado. Nada. É complicado. A mãe está escondendo alguma coisa. Eu sei. Ela fica estranha quando a gente pergunta de você. E ontem ouvi ela falando ao telefone que o quê, Lucas? Que a senhora estava morta. Ele soluçou. Ela disse para uma amiga que era melhor assim, que resolveu o problema. Mas eu liguei para o asilo que ela disse que colocou a senhora e eles disseram que não tem ninguém com seu nome lá. Vó, onde você está? Fechei os olhos, tentando controlar a raiva que sentia. Carolina estava dizendo para as pessoas que eu estava morta? Lucas, escuta. Eu estou bem. Estou num lugar seguro, trabalhando, me recuperando. E um dia, em breve, eu vou buscar vocês. Prometo. Pode deixar eu e a Gabi te visitarem? Por favor? Ainda não, meu amor. Mas guarda esse número. Não deixa sua mãe saber. E me liga quando puder, tá? Qualquer hora. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu tesouro. Mais que tudo. Quando desliguei, a raiva dentro de mim tinha se transformado em determinação. Carolina não apenas me tinha roubado e abandonado. Ela estava tentando apagar minha existência completamente, dizendo às pessoas que eu estava morta, afastando meus netos de mim. Aquilo não ia ficar assim. Em julho, Dr. Sérgio me chamou ao escritório com notícias importantes. Dona Mercedes, tenho boas e más notícias. Qual quer ouvir primeiro? As ruins. Sempre prefiro começar pelas ruins. A propriedade onde a senhora está foi comprada por sua filha em leilão por dívidas, sim. Pagou apenas R$ 30.000 numa terra que vale no mínimo 200 mil. A compra foi registrada, então tecnicamente a terra é dela. Meu coração afundou. Mas, ele continuou, levantando um dedo, a Carolina nunca exerceu posse efetiva. Nunca morou lá. Nunca trabalhou a terra. Nunca deu função social. E abandonou a senhora lá sem suporte, o que caracteriza abandono de incapaz. Além disso, o processo de usucapião já está correndo. Você tem plantado, reformado, documentado tudo? Tenho. Dona Teresa me disse para tirar fotos de tudo que faço. Ótimo. Com isso, suas chances de ganhar a usucapião são enormes, mas vai levar tempo. E as boas notícias? Ele sorriu. A água, Dona Mercedes, já tenho 3 empresas interessadas. A maior delas, a Água Pura Brasil, ofereceu um contrato de arrendamento da nascente por 30 anos. O valor? Ele deslizou um papel pela mesa. Olhei os números e quase desmaiei. 2 milhões por ano? Com reajuste pela inflação. Isso dá 60 milhões em 30 anos, fora os reajustes. Dona Mercedes, a senhora virou milionária. Mas eu não sou dona da terra ainda. Por isso, o contrato tem uma cláusula. Ele só entra em vigor quando a usucapião for concluída e quando a senhora pagar os custos legais do processo, ou seja, os tais 80 mil que falamos. Eu respirei fundo. Então preciso de 80 mil reais para garantir uma fortuna de 60 milhões? Exatamente. E onde vou conseguir 80 mil reais?
Dr. Sérgio se recostou na cadeira. Bom, tecnicamente sua filha tem esse dinheiro. Ela vendeu sua casa em Barbacena, vendeu seus bens, tomou suas economias. Estamos falando de pelo menos R$ 150 mil que eram seus. Mas ela nunca vai me dar de volta. Não voluntariamente. Mas, ele sorriu. E se ela soubesse o que está em jogo? O que você está sugerindo? Ainda não é hora, mas quando for, a senhora vai saber. Confie em mim. Em agosto recebi outra ligação de Lucas. Desta vez ele estava mais calmo, mas com uma notícia que me deixou alerta. Vó, alguma coisa está acontecendo. A mãe está nervosa, brava o tempo todo. Diz que a empresa está com problemas. Que tipo de problemas? Não sei, mas ouvi ela gritando ao telefone sobre obras que pararam, sobre dinheiro que não entrou, sobre processos. E ontem vi ela chorando no escritório dela. Parte de mim, a parte mãe, sentiu pena, mas a outra parte, a parte que foi largada para morrer, sentiu algo diferente. Justiça. A vida estava cobrando a conta de Carolina. E mais cedo ou mais tarde, ela ia precisar de ajuda. E quando precisasse, eu estaria lá. Não para negar, mas para ensinar. Em setembro, minha casa já estava completamente reformada. Com a ajuda de seu Zé e de um pedreiro da cidade que Dr. Sérgio contratou e pagaria depois, o teto foi totalmente refeito, as paredes recuperadas, janelas instaladas. Não era um palácio, mas era digna. Era um lar. A horta estava exuberante. Eu vendia parte da produção na feira da cidade, e o dinheiro me dava independência para comprar o que precisava. Mas o melhor de tudo era acordar todo dia sabendo que cada passo que eu dava naquela terra, cada suor derramado, cada planta crescida, me aproximava da vitória. Uma vitória que não seria só minha, mas de todas as mães que foram descartadas, de todas as velhas que foram chamadas de estorvo, de todos os idosos que foram considerados lixo. Uma manhã de outubro, estava regando as alfaces quando vi um carro subindo a estrada de terra em direção à minha propriedade. Não era o caminhão do seu Zé, nem o carro do Dr. Sérgio. Era um carro novo, importado, brilhando ao sol. Meu coração parou. Era o carro de Carolina. Fiquei parada no meio da horta, regador ainda na mão, vendo aquele carro se aproximar. 7 meses. 7 meses desde que ela me tinha largado ali como lixo. E agora estava voltando. O carro parou em frente à casa reformada. Carolina saiu e o choque no rosto dela foi visível. Ela esperava encontrar ruínas. Esperava encontrar uma velha quebrada, derrotada, talvez até morta. Em vez disso, encontrou uma casa arrumada, uma horta florescendo e uma mulher forte, de pé, olhando para ela sem medo. Mãe! A voz dela era incerta. Não respondi imediatamente. Só continuei olhando, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Agora eu sou senhora de novo? Minha voz saiu calma, mas tinha um fio de aço nela. Pensei que eu fosse velha inútil, estorvo, comida de pobre. Ela baixou os olhos. Boa, pelo menos tinha alguma vergonha restante. Posso entrar? Pensei em negar. Pensei em fazer ela sentir um pouco do desespero que eu senti quando ela me abandonou. Mas não era hora ainda. Entre. Ela seguiu-me até a casa. Olhava ao redor, claramente surpresa com as reformas, com a ordem, com a vida que eu tinha construído. Como a senhora conseguiu? Trabalho. Lembra dessa palavra, Carolina? Aquela coisa que eu fiz a vida inteira enquanto você tinha vergonha de mim? Sentamos à mesa da cozinha. Coloquei água para o café. Vou direto ao ponto, mãe. Ela entrelaçou as mãos nervosa. Minha empresa está indo à falência. Ah, é? Os sócios me aplicaram um golpe. Desviaram dinheiro, deixaram obras inacabadas, processos acumulando. Estou devendo milhões. Vou perder tudo. O apartamento, os carros, tudo. Servi o café, devagar, saboreando cada segundo daquele momento. E por que está me contando isso? Porque preciso de ajuda. As palavras saíram como se doessem. Eu sei que fui horrível, eu sei que não mereço, mas os meninos, mãe, Lucas e Gabriela vão sofrer, vão perder a escola, os amigos, tudo que conhecem. Ah, agora sim. Agora que estava em desespero, lembrava que tinha mãe.
Você disse para seus amigos que eu estava morta. Ela empalideceu. Como? Lucas me ligou. Contou tudo. Como você mentiu. Como afastou eles de mim. Como tentou apagar minha existência. Bebi um gole do café. Aliás, como estão meus netos? Eles sentem sua falta. Muito. Aposto que sim. Diferente de você, eles sabem o que é amor verdadeiro. Mãe, por favor. Por favor, o quê, Carolina? Minha voz subiu um pouco. Você me roubou. Me enganou. Pegou tudo que eu e seu pai construímos em 45 anos de casamento. Me tratou como lixo. Me jogou numa casa em ruínas, esperando que eu morresse. E agora vem aqui pedir ajuda? Ela estava chorando. Mas não eram as lágrimas delicadas e contidas de antes. Eram lágrimas de desespero real. Eu errei. Eu sei que errei. Fui cruel, ingrata, horrível. Mas estou implorando não por mim, mas pelos seus netos. Não usa meus netos como desculpa. Você teve 7 meses para lembrar deles, para lembrar de mim. E não veio. Eu tinha vergonha. Vergonha? Levantei da cadeira. Você tinha vergonha de mim quando eu trabalhava dia e noite para te dar uma vida melhor? Quando costurava até as mãos sangrarem para pagar sua faculdade? Quando o Roberto fazia hora extra para comprar seus livros caros? Mãe, eu que tinha que ter vergonha, Carolina. Vergonha de ter criado uma filha que se importa mais com status do que com caráter. Que mede o valor das pessoas pelo dinheiro que tem. Que abandona a própria mãe para morrer só para não passar vergonha na frente das amigas. Ela soluçava agora, o rosto nas mãos. E parte de mim, a parte que era mãe há 40 anos, queria consolá-la. Queria dizer que estava tudo bem, que eu perdoava, que íamos dar um jeito. Mas a outra parte, a parte que tinha chorado de fome naquelas ruínas, que tinha sentido frio e medo e solidão absoluta, sabia que não podia ser tão fácil assim. Quanto você deve? Perguntei, sentando de novo. 7 milhões. Mas se eu conseguir pagar os fornecedores mais urgentes e os impostos atrasados, consigo tempo para renegociar o resto. Preciso de uns 80 mil reais. 80 mil. O número exato que eu precisava para garantir minha fortuna. A vida tem dessas ironias, não tem? E por que acha que eu tenho 80 mil reais? Não sei se tem, mas aquela casa em Barbacena, eu vendi muito barato, e seus bens, eu peguei tudo. Você tem direito a pelo menos 150 mil. Se processar, vai ganhar. Eu devolvo tudo, mãe, com juros. Só preciso de um tempo. Interessante. Quando era você que tinha o poder, eu não valia nada. Agora que é você que está no buraco, de repente eu tenho direitos? Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Eu sei. Mas, por favor, pense nos meninos. Fiquei em silêncio por um longo momento, só olhando para ela. Vendo a mulher que tinha sido meu bebê, minha menina, minha esperança de futuro. E vendo também a mulher cruel que ela tinha se tornado. Você sabe o que eu descobri aqui, Carolina? Nessa terra que você escolheu para ser meu túmulo? Ela levantou a cabeça, confusa. Uma nascente, de água mineral natural, pureza excepcional, potencial comercial de milhões por ano. Os olhos dela se arregalaram. O quê? É irônico, não é? Você me jogou no que achava que era lixo. Mas esse lixo vale uma fortuna. Então você pode me ajudar. Um brilho de esperança apareceu no rosto dela. Mãe, se essa água vale milhões... Calma. Levantei a mão. A terra ainda é sua, por enquanto, mas estou processando pela usucapião. Vou ganhar. E quando ganhar, essa fortuna será minha. Mas isso vai levar anos. 5 anos, para ser exata. Ou menos, se eu tiver sorte. 5 anos? Ela estava desesperada agora. Mãe, eu não tenho 5 anos. Preciso de dinheiro agora. E eu precisei de você há 7 meses, mas você não estava lá, estava? Ela abaixou a cabeça derrotada. Eu me inclinei para a frente. Mas eu não sou você, Carolina. Eu não abandono família. Então vou te fazer uma proposta. Ela me olhou, uma centelha de esperança nos olhos. Eu tenho um contrato assinado com uma empresa de água mineral. 2 milhões por ano, quando a terra for oficialmente minha.
Mas para isso se concretizar, preciso pagar R$ 80.000 em custos legais do processo de uso capião. 80.000, ela sussurrou. Exatamente o que você precisa. E exatamente o que você me deve. Mais, na verdade. Mas eu não tenho 80.000. Você disse que precisa de 80.000 para resolver o urgente e ter tempo de renegociar o resto. Então você tem 80.000, ou algo próximo disso. Ela hesitou. Tenho 85.000. É tudo que me resta. Tudo mesmo. Perfeito. Então aqui está a proposta. Você investe esses 80.000 no processo legal. Se eu ganhar, e vou ganhar, a terra e a água serão minhas. O contrato entra em vigor e eu começo a receber 2 milhões por ano. E eu? E você? Fiz uma pausa calculada. Você recebe metade, 1 milhão por ano por 10 anos, 10 milhões no total, mais que suficiente para pagar suas dívidas e reconstruir sua vida. Ela ficou boquiaberta. Metade? Você me daria metade? Sob 3 condições inegociáveis. Quais? Olhei nos olhos dela e deixei que ela visse a mulher que eu tinha me tornado. Não a velha fragilizada que ela tinha abandonado, mas a matriarca de aço que ela tinha forjado. Primeira, você pede perdão, de joelhos, na frente de toda a família, seus filhos, seu marido, Dona Teresa, seu Zé, Dr. Sérgio, todo mundo que vai saber da sua vergonha. Ela empalideceu. Segunda, você assume publicamente o que fez. Conta para seus amigos, seus sócios, todo mundo. Nada de mentiras, nada de versões suavizadas, a verdade crua. Mãe, isso vai me destruir socialmente. Você me destruiu completamente, é justo. Ela engoliu seco. E terceira, sussurrou. Terceira, você trabalha. Aqui, comigo, nessa terra por 6 meses. Com as mãos. Plantando, limpando, carregando água. Você vai sentir na pele o que é o trabalho que você desprezava e vai aprender o valor real das coisas. O silêncio foi longo e pesado. Se eu não aceitar, então você vai à falência. Perde tudo. E eu ganho a terra do mesmo jeito, só vai demorar mais. A diferença é que você não recebe nada. Escolha sua. Ela ficou ali, tremendo, processando. Eu podia ver o orgulho dela batalhando com o desespero. Via a mulher vaidosa, cheia de status, tentando decidir se preferia a ruína total ou a humilhação de pedir perdão. Finalmente ela sussurrou. Eu aceito. Todas as condições? Todas. Ótimo. Dr. Sérgio vai preparar os contratos. Você tem 3 dias para trazer o dinheiro. E Carolina? Sim? Se tentar me enganar de novo, se tentar dar alguma volta, eu cancelo tudo, entendeu? Essa é sua única chance de redenção. Não vai ter outra. Ela assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Levantei da mesa. Agora vai embora. E da próxima vez que vier, traz meus netos. Tenho 7 meses de abraços para compensar. Às vezes justiça não é vingança. É educação. Quer ver como essa história termina? Continua comigo que o melhor ainda está por vir. Comenta aqui embaixo. Você faria o mesmo no meu lugar? O dia foi marcado para um sábado de outubro, 3 meses depois daquela conversa. Dr. Sérgio insistiu que o prazo era necessário para Carolina entender a gravidade do que tinha feito e para os trâmites legais serem finalizados. Mas eu sabia que o prazo real era outro. Dar tempo para que Carolina trabalhasse comigo na terra. E que 3 meses foram aqueles. Carolina chegou numa segunda-feira, com uma mala simples e cara de quem estava indo para a própria execução. Ela tinha trazido os R$ 80.000, que foram imediatamente depositados em conta conjunta entre mim, ela e Dr. Sérgio, com cláusula de que só seria liberado para o processo quando ela cumprisse todas as condições. Onde eu durmo? Ela perguntou, olhando ao redor da casa com aquela expressão superior que ainda tentava manter. Ali. Apontei para o quartinho que eu tinha reformado, não coincidentemente do mesmo tamanho do quartinho que ela me deu em São Paulo. Simples, mas funcional. Ela entendeu a referência e teve a decência de baixar os olhos. No primeiro dia, acordei Carolina às 5 da manhã. Vamos, a horta não se cuida sozinha. 5 da manhã? Ela olhou para o relógio horrorizada. Mãe, eu
Eu acordava às 5 durante 40 anos para trabalhar na fábrica e ainda fazer seu café da manhã. Você aguenta 3 meses. Fomos para a horta. Dei-lhe uma enxada. Começa por ali. Preciso daqueles 3 canteiros cavados e preparados para plantio. Carolina olhou para a enxada como se fosse um objeto alienígena. Suas mãos perfeitamente manicuradas, que nunca tinham segurado nada mais pesado que um celular nos últimos anos, tremiam. Eu não sei como. Aprende. Igual eu aprendi a sobreviver quando você me largou aqui. Ela começou a cavar. Devagar, desajeitadamente, mas começou. Em 2 horas, ela estava suando, com as mãos doloridas, gemendo de dor nas costas. Pode parar para o café, eu disse. Ela largou a enxada como se estivesse em chamas e correu para dentro. Lava as mãos e senta ali. Apontei para a mesa da cozinha. Hoje tem pão com manteiga e café, igual ao que eu tinha quando trabalhava na fábrica. Ela comeu em silêncio, cada mastigada parecendo dolorosa para seu orgulho. Amanhã é mais do mesmo, e depois de amanhã, por 3 meses. Eu não vou aguentar. Eu aguentei uma vida inteira. Você aguenta 3 meses. As primeiras 2 semanas foram brutais. Carolina chorava todos os dias. Suas mãos formaram bolhas que viraram calos. Suas unhas quebraram. Seus músculos doíam tanto que ela mal conseguia levantar da cama. Mas algo começou a mudar na 3ª semana. Uma manhã, ela acordou antes do despertador. Veio para a cozinha e começou a fazer café, sem que eu pedisse. Bom dia, mãe. Bom dia. Ela hesitou, depois perguntou. A horta do lado leste. Podemos plantar morangos ali? Olhei para ela surpresa. Pode. Por quê? Lucas e Gabriela adoram morangos. Pensei que, quando viessem visitar, algo no meu peito amoleceu um pouco. Só um pouco. Boa ideia. Naquele dia, plantamos morangos juntas. No 2º mês, Carolina já trabalhava tão bem quanto eu. As mãos dela, antes delicadas, agora eram fortes. Ela acordava cedo naturalmente. Conhecia cada planta da horta, cada canto da propriedade. E o mais importante, estava começando a entender. Uma tarde, estávamos carregando água da nascente quando ela parou e sentou numa pedra. Mãe, posso fazer uma pergunta? Pode. Como a senhora aguentou? Quando eu te larguei aqui, como não desistiu? Sentei ao lado dela. Porque seu pai não me criou para desistir. E porque, mesmo você me tratando como lixo, eu ainda era sua mãe. E mãe não desiste. Ela começou a chorar. Eu fui tão horrível. Foi. Eu não tenho desculpa. Não tenho justificativa. Eu estava tão obcecada com status, com aparência, com o que as pessoas pensavam, que esqueci do que realmente importava. E o que importa, Carolina? Ela olhou ao redor. A horta, a casa humilde mas digna, as montanhas ao longe, a nascente cristalina. Isso, família, caráter, trabalho honesto, as coisas que a senhora sempre tentou me ensinar e eu nunca quis ouvir. Continua. Eu desprezei a senhora porque tinha vergonha das suas origens. Mas suas origens são nobres, mãe. A senhora construiu tudo com dignidade. Eu que construí minha vida em cima de mentiras, de aparências, de coisas vazias. E quando tudo desmoronou, não sobrou nada, porque eu não tinha caráter para sustentar. Coloquei minha mão sobre a dela. Por isso estou te dando essa chance. Não para te punir, para te reconstruir, para que você aprenda o que realmente vale antes de ter dinheiro de novo. A senhora é uma mulher melhor do que eu jamais vou ser. Ainda não, mas pode chegar lá. No 3º mês, Lucas e Gabriela vieram visitar pela primeira vez. Quando os vi descendo do carro de táxi, Carolina tinha vendido todos os carros, corri como não corria em anos e os abracei com tanta força que quase os derrubei. Vó, Lucas gritou agarrando-se a mim. Vó, você está diferente. Diferente como? Mais, forte, feliz. Gabriela estava chorando. A mamãe disse que você estava num asilo feio e que não queria ver a gente, e eu sabia que era mentira. Eu sabia. Shh, meu amor. Está tudo bem agora. Estou aqui. Olhei para Carolina, que observava a cena à distância. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de vergonha genuína. Passamos o dia inteiro juntos.
Mostrei a horta para os meninos, levei-os à nascente, contei-lhes sobre como tinha transformado aquele lugar. Eles ouviram fascinados, fazendo perguntas, querendo ajudar. E Carolina trabalhou conosco, lado a lado, sem reclamar, sem superioridade. Só uma mãe tentando começar de novo. Ao final do dia, quando as crianças já estavam dormindo na sala, Carolina veio até a cozinha onde eu estava tomando chá. Mãe, eu quero agradecer. Por quê? Por me dar essa chance. Por não me destruir quando tinha todos os motivos para fazer isso. Por me ensinar em vez de me vingar. Vingança é fácil, Carolina. Redenção é difícil. E você está se redimindo. Ela se sentou ao meu lado. Marquei para a semana que vem. O quê? O pedido de perdão, público. Convidei todo mundo. Dona Teresa, seu Zé, Doutor Sérgio, algumas amigas minhas que eu quero que saibam a verdade. E Marcelo. Seu marido sabe o que você fez comigo? Sabia. E apoiou. Mas depois que eu disse que ia contar tudo publicamente, ele pediu divórcio. Disse que não quer se associar a uma fracassada. Ela riu amargamente. Engraçado, né? Eu escolhi um homem igualzinho a mim. E como você se sente em relação a isso? Aliviada. Percebo agora que aquele casamento era tão vazio quanto eu. Construído em aparências. Quando as aparências caíram, não sobrou nada. E agora? O que você quer construir? Ela olhou para o quarto onde seus filhos dormiam. Algo real. Algo de valor. Quero que meus filhos tenham uma mãe de verdade, não uma imagem falsa. Quero que eles se orgulhem de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Segurei sua mão. Então você já aprendeu a lição. O sábado marcado amanheceu ensolarado e fresco. Dona Teresa tinha ajudado a preparar a casa. Limpamos tudo, arrumamos cadeiras emprestadas dos vizinhos, fizemos comida simples, mas farta. Os convidados começaram a chegar às 14h. Doutor Sérgio, Dona Teresa e seu Zé, alguns vizinhos que tinham me ajudado nos primeiros meses, e 3 amigas de Carolina de São Paulo, que chegaram com cara de quem não entendia o que estava fazendo num lugar tão simples. Marcelo não veio. Ninguém sentiu falta. Lucas e Gabriela estavam nervosos, sem entender bem o que ia acontecer. Às 3h, pedi silêncio. Todo mundo se reuniu na sala principal da casa. Carolina estava pálida, mas de pé, firme. Obrigada a todos por virem, comecei. Hoje é um dia importante. Hoje minha filha vai contar a vocês a verdade sobre o que aconteceu nos últimos meses. Carolina? Ela respirou fundo e começou. E não poupou detalhes. Contou como tinha manipulado a mãe viúva e fragilizada. Como tinha roubado todos os bens. Como tinha me tratado com crueldade em São Paulo. Como tinha me levado para aquelas ruínas e me abandonado esperando que eu morresse. As 3 amigas de São Paulo estavam horrorizadas. Dona Teresa chorava. Doutor Sérgio balançava a cabeça. Lucas e Gabriela ouviam com olhos arregalados, descobrindo pela primeira vez a extensão da crueldade da mãe. E o pior, Carolina continuou, a voz tremendo mas não parando, é que eu fiz tudo isso por pura vaidade. Porque tinha vergonha da minha mãe. Vergonha da mulher que trabalhou a vida inteira para me dar uma vida melhor. Vergonha das origens humildes que me ensinaram valores reais. Eu desprezei o que era precioso e abracei o que era vazio. Ela fez uma pausa, limpou as lágrimas e continuou. Minha mãe seria absolvida se me destruísse completamente. Mas ela não fez isso. Ela fez algo muito mais difícil. Me deu uma chance de aprender, de me tornar uma pessoa melhor. E eu agarrei essa chance com as 2 mãos. Então, para choque de todos na sala, Carolina se ajoelhou no chão, na minha frente. Mãe, na frente de Deus, da família e dessas testemunhas, eu peço seu perdão. Perdão por ter te machucado. Perdão por ter te roubado. Perdão por ter tentado apagar sua existência. Perdão por ter sido uma filha indigna. Eu não mereço seu perdão, mas estou implorando mesmo assim. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças estavam quietas. Olhei para minha filha ajoelhada no chão. Vi a menina que tinha sido. Vi a mulher cruel em que ela tinha se transformado. E vi a pessoa que ela estava lutando para se tornar. Levanta, Carolina. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Levanta, repeti, porque eu te perdoo. Ela se levantou, soluçando,
E eu a abracei, forte como não abraçava há anos. E naquele abraço senti algo que tinha morrido em mim voltar à vida. Minha filha. Mas perdão não apaga consequências, eu disse, me afastando um pouco para olhar nos olhos dela. Você ainda vai trabalhar aqui por mais 3 meses, como combinado. Ainda vai aprender o valor do trabalho honesto. E ainda vai ter que reconstruir sua vida com suas próprias mãos, não com atalhos. Eu sei, mãe, e vou fazer isso, prometo. Dr. Sérgio se levantou. Se me permitem, tenho documentos para assinar. Ele abriu uma pasta e distribuiu papéis. O processo de uso capião foi concluído ontem. A justiça foi surpreendentemente rápida, dado o abandono claro da propriedade por parte da antiga dona e o trabalho consistente da dona Mercedes. A terra agora é oficialmente sua, dona Mercedes. Aplausos explodiram na sala. E aqui, ele continuou, está o contrato com a Água Pura Brasil. 2 milhões por ano. E como acordado, Dona Carolina receberá 50% pelos próximos 10 anos, desde que cumpra todas as condições, que agora, com o perdão público, foram cumpridas. Ele colocou os papéis na mesa. Carolina e eu assinamos. Testemunhas assinaram. E assim, numa tarde de sábado em São João del Rei, eu saí da mais profunda miséria para uma segurança financeira que nunca tinha imaginado. Mas o dinheiro não era o mais importante. O mais importante era que minha filha tinha voltado. O perdão não é fraqueza. É o poder de transformar alguém para melhor. Falta pouco para o final. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. 1 ano depois, estou sentada na varanda da minha casa, agora completamente reformada, com uma extensão nova que inclui 2 quartos para quando os netos vêm ficar, tomando um café da manhã com Dona Teresa. A propriedade está irreconhecível. A horta expandiu e agora vendemos produtos orgânicos para 3 restaurantes em São João del Rei. A nascente foi cercada e protegida adequadamente, com tubulação profissional instalada pela Água Pura Brasil. E onde antes eram apenas ruínas, agora tem vida, cor, propósito. Você está feliz, Mercedes? Dona Teresa pergunta, seu jeito direto de sempre. Feliz não é a palavra certa. Estou em paz. Melhor ainda. Carolina não mora mais comigo. Depois dos 6 meses de trabalho obrigatório, ela voltou para São Paulo, mas uma Carolina diferente. Vendeu o apartamento em Pinheiros e comprou um menor, mais modesto, num bairro menos ostentador. Começou uma empresa nova, desta vez de consultoria em construção sustentável, aplicando o que aprendeu aqui sobre respeitar a terra. E o mais importante, ela vem me visitar todo mês, trazendo Lucas e Gabriela. Não por obrigação, por querer. Vó, a voz de Gabriela me tira dos pensamentos. Ela vem correndo da casa dos fundos onde ficam os morangos. Olha quantos colhi! Nossa, que maravilha! Vamos fazer geleia? Vamos! Lucas chega logo atrás, com terra nas mãos, feliz. Vó, posso cavar o novo canteiro que a senhora planejou? Pode sim, meu amor. Mas bota luvas, não quero você com bolha. Igual mamãe teve no começo? Ele ri. Igualzinho. Carolina aparece da cozinha, trazendo mais café. Ela está diferente. O cabelo mais simples, sem aquele alisamento caro. A roupa é um jeans comum e uma camiseta. Nenhuma bolsa de grife, nenhuma joia ostensiva. Mas ela está radiante. Mãe, o Dr. Sérgio ligou. O contrato foi renovado por mais 20 anos. A Água Pura Brasil está muito satisfeita com a qualidade da água. Ótimo. E falei com Dona Conceição ontem. Ela vai vir passar uns dias aqui mês que vem. Dona Conceição, minha amiga de Barbacena, que nunca deixou de me procurar. Que foi uma das primeiras a me visitar quando finalmente consegui um telefone decente. Que bom! Vai ser ótimo ver a velha fofoqueira. Carolina ri. Ri de verdade, com alegria genuína. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você me odeia? Por tudo que eu fiz? Olho para minha filha. Não a vilã que me abandonou, não a pessoa cruel que me descartou, mas a mulher imperfeita que está lutando para ser melhor, que acordou, que aprendeu. Não, minha filha, nunca odiei. Eu te amo. Sempre amei, mesmo quando você me machucou. Mas como?
Como consegue me amar depois de tudo? Porque é isso que mãe faz. A gente ama mesmo quando não é fácil, mesmo quando dói, mesmo quando não é merecido. A gente ama e espera que esse amor transforme. Eu pego a mão dela. E transformou? Não transformou? Ela aperta minha mão, lágrimas nos olhos. Transformou. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que era há 1 ano. E eu estou orgulhosa de você. Orgulhosa da mulher que você está se tornando. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, Carolina. A gente recebe perdão e depois passa o resto da vida tentando fazer jus a ele. Mais tarde, quando todos estão dormindo e a casa está quieta, saio para a varanda com minha xícara de chá. A lua está cheia, iluminando a propriedade, e posso ouvir o som distante da nascente correndo. Conseguimos, Roberto, sussurro para as estrelas. Nossa menina voltou. Imagino meu Roberto sorrindo, com aquele jeitinho brincalhão dele, dizendo algo como: eu sempre disse que você era mais forte que pensava, Mercedinha. E ele estava certo. Eu era mais forte do que pensava. Mas não só forte de aguentar, forte de perdoar, forte de ensinar, forte de transformar dor em propósito. Quando Carolina me abandonou naquelas ruínas, ela pensou que estava me jogando no fim, mas estava, sem saber, me colocando no começo. O começo de uma nova vida, de uma nova versão de mim mesma, de um novo capítulo onde eu não era definida pela minha idade, ou pelo meu trabalho passado, ou pelas minhas origens humildes. Eu era definida pela minha capacidade de sobreviver, de prosperar, de perdoar. A água que brotou da pedra não era só a nascente física, era a força que brotou da dureza. Era a vida nova que brotou das ruínas. Era o amor que brotou da traição. E isso, ninguém nunca vai poder me tirar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Marque aquela pessoa que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como superou? Vamos conversar, vamos nos apoiar, porque ninguém deveria sentir que é lixo. Nunca. E se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tenho muitas outras histórias reais para contar. Histórias de pessoas que, como eu, descobriram que o fim pode ser só o começo. Te espero no próximo vídeo. E lembre-se, você vale muito, sempre valeu, sempre valerá.